Olá, velocistas furiosas! Olá, velocistas furiosos! Eu sou o Otávio Gá, eu tô furioso e vamos lá, que vamos no Super 8! Não sei o que é isso. E hoje a gente tem o 9º capítulo de uma franquia, 10º se você levar em consideração o spin-off. Não é pra qualquer um não. Mas, mesmo assim, fazer uma coisa, agora acertar aí já é mais complicado. E aí, será que esse episódio 9 tem fôlego ainda? Vingou? Chega mais que eu vou dizer o que é que eu acho. Então, simbora! Se fica furioso sendo veloz é porque não conhece o trânsito de São Paulo? Se esse filme for ruim é porque ele foi mal dirigido? As cenas de luta são conduzidas na contramão? Tudo isso e muito mais. Toretão sai de novo da aposentadoria para se unir à sua trupe de agentes clandestinos que estão sempre mais envolvidos nos perigos globais do que as agências oficiais para combater o novo terrorista internacional, que é justamente o irmão afastado do Dom e da Mia. Olha só, quem poderia imaginar um negócio desse? Na verdade, é verdade. Sendo a franquia tão duradoura, com 10 filmes em 20 anos, Velozes e Furiosos tem seus altos e baixos, mesmo que os altos não sejam altos o suficiente para serem espetaculares, nem os baixos tão baixos a ponto de serem uma tragédia. Neste panorama, não creio que seja com Velozes e Furiosos 9 que a série ultrapasse os limites que já atingiu até agora, nem para cima, nem para baixo. Já tiveram filmes piores, mas não muitos, e já tiveram melhores, e aí sim eu acredito que muitos. Porque, ao meu ver, esse novo episódio é repeteco, clichê, muito dependente do mais e maior e pouco inspirado quanto à trama, personagens, estrutura e acerta apenas quanto à dinâmica entre os personagens, que na verdade é um triunfo dos filmes anteriores, e tem alguma criatividade valiosa apenas quanto às mirabolagens nas sequências de ação. E mesmo assim, com ressalvas, o que faz esse filme me parecer medíocre na melhor das hipóteses. Que a série já caiu no exagero galhofa, todo mundo sabe. Isso não é necessariamente um demérito, porque a galera já acostumou e é exatamente isso que ela quer ver. Eu mesmo até elogiei esse fator no vídeo de Velozes e Furiosos 8. Lá eu disse que, sendo o 8º filme desse universo, a menos que o espectador fosse um completo desavisado, já entraria na sessão conhecendo a fama de exageros da franquia e seria plenamente possível aproveitar o filme se estivesse disposto a fazer concessões e aceitar as tais pataquadas. Mas é que Velozes e Furiosos 8 me parecia ter encontrado um lugar onde poderia se esparramar confortavelmente sem perder o interesse do público. Parecia ser um filme com bastante consciência de até onde poderia exagerar sem perder a mão e bastante habilidade para amarrar as invencionices a uma trama engajante. Esse aqui não. Se havia um ponto certo do exagero, a condução desse aqui passou varada por cima e se mostra totalmente desapegada da verossimilhança. Só vai tacando conceitos e ideias na nossa cara e a gente que aceite. É avião magnético, é carro tazando cipó, é capotagens espetaculares que não machucam ninguém, carro magnético que só atrai os metais que a direção quer, e não tem nenhuma preocupação com a forma como esses conceitos são incrementados ou qualquer preocupação com a relação de causa ou consequência. As pataquadas vão sendo apenas acrescentadas e apenas estão lá, grudadas no resto da história com cuspe. Ou seja, se balançar um pouquinho, tudo se desgruda. Que nem esse meu adesivo aqui, ó. E é triste perceber que esse tanto faz da narrativa tá desde a premissa, porque vejam como, por exemplo, a motivação para os mocinhos voltarem à ação é muito da vagabunda. Primeiro que crises globais e questões de perigo mundial só parecem interessar e chamar a atenção da turminha do Toretto, que é um grupo pseudo-extraoficialmente clandestino de bandidos agentes secretos do bem. Eu nem sei mais como categorizar, porque o que eles são não faz mais nem sentido também. Segundo que o povo desiste da vida agitada no fim de um filme apenas pra, no início do seguinte, passar por aquele mesmo lé com crédito. Volta, não volta, volta, não volta. Claro que volta, todo mundo sabe. Agora deixa um filho pequeno de lado pra abraçar as missões impossíveis da vez. E esse clichêzinho do ururu doce pra voltar ou não só atrasa aquilo que a gente sabe que vai acontecer, apenas porque o filme decidiu fingir que os personagens estão passando por algum dilema. Puro cinismo. Esse ururu doce tem importância narrativa nenhuma, é só pra cumprir tabela. E assim, logo todo mundo já se reúne de novo com a certeza
certeza unânime de que nada de ruim pode acontecer com eles. Sabe aquilo que eu chamo de proteção do roteiro? Pois aqui nesse filme a gente tem o suprassumo da proteção do roteiro. Se os episódios anteriores tinham algum risco que faziam a gente ficar amarrado ou preocupado com o destino dos personagens, Velozes 9 acabou completamente com isso. Por parte de todo mundo, ninguém tem apego à vida, mocinhos, vilões e até os capangas figurantes. O povo acha que a videogame tem vida infinita e se taca pra morte. O que é compreensível por parte dos mocinhos, já que eles têm a bênção do roteiro a favor deles, já que podem lutar melhor do que capangas treinados, podem aprender a pilotar foguetes e a dirigir excepcionalmente bem em segundos, com a desculpa cínica do roteiro de serem talentos natos, e não importam quão drásticas sejam as quedas, tiroteios, explosões e manobras, nada disso afeta os heróis. Não dá nem arranhão. O que também acontece com os vilões principais também, pelo menos até o roteiro não precisar mais deles. Ou melhor, até a franquia não precisar mais deles, porque todo mundo é aproveitado aqui e todo mundo se torna do bem, é aquela coisa, aquela farofada. Até porque o destino dos personagens são facilmente premeditáveis, e o pior é que não é lógica interna desse universo que gera esses destinos, mas são fatores externos mesmo. Sim, bastidores. Se o ator não for prestigiado, seu personagem tem licença pra morrer, mas se ele for, aí sobrevive pra voltar na sequência. Deu encrenca na produção? Deixa ele de fora, até a poeira baixar. Ah, também se já passaram atores de peso pela franquia, traz eles de volta, enfia de qualquer jeito pra fazer uma participação gratuita e forçada. Se um personagem morreu, mas ganhou admiradores com o passar do tempo, ressuscita ele pra gerar fanservice. Se faz sentido, se não faz, dane-se, inventa qualquer desculpa e taca ele dentro da história de novo. E por aí vai. Então, quando nem a morte é mais permanente, tudo que já parecia seguro fica ainda mais, e no meio disso tudo, a única coisa que morre definitivamente é a sensação de risco. E sem sensação de risco, a gente tem mais dificuldade de se fincar na trama, tem mais dificuldade de se envolver e de se emocionar. O curioso é que o roteiro até percebe essa fragilidade de que os personagens estão protegidos demais e dá até pistas de que brincaria ou de que subverteria essa invencibilidade absoluta dos heróis de alguma forma. Mas, infelizmente, não passa de mais um cinismo. Sabe quando você tá andando e tropeça e finge que não tropeçou, finge que tá querendo correr ou que tá dançando? Pronto. É como se os roteiristas pensassem: pô, o público vai notar que os feitos do povo estão absurdos demais, então vamos dizer que a gente tá ligado. Joia, é bacana estar atento às próprias fragilidades, mas e o que mais? Não tem mais nada, não. Aí eu me pergunto, pra que comentar então? E aí o filme responde, pra nada que não seja fingir que a fragilidade não existe só porque eles sabem que ela existe. É isso mesmo, estão chamando a gente de trouxa. Outra coisa pobre da franquia e que esse filme eleva a níveis ofensivos é seu caráter novelesco. Tudo envolve esses personagens e tudo tá relacionado a eles de alguma forma pessoal e íntima e próxima. É um microcosmo tão bundola que irrita. E agora, de repente, surgiu um super vilão que é irmão do Dominic Toretto, que em 8 filmes da série principal jamais foi sequer mencionado. Os roteiristas levaram tão a sério esse lance de família que estava sempre presente nessa série, que resolveram ser literais e incorporar na trama uma relação digna daquele Casos de Família. Até tentam usar uns flashbacks para adicionar dados novos que poderiam desenvolver o Toretão, mas honestamente é um negocinho tão montadinho artificialmente para gerar intriga formulaica que fica só no poderia e não desenvolve a nada. Toretto continua tendo aquela mesma personalidade de porta marrenta, inexpressiva e rasa de sempre. Ah, mas teve um assunto pendente na hora da morte do pai, que não sei o quê. Assunto que resolveu afetar ele só agora, no 9º filme? Não, né? Isso não é desenvolver personagem, isso é reescrever o personagem várias e várias vezes para fazer brotar artificialmente novos temas e novas intrigas. Mas será que fazem isso porque a fonte de Velozes e Furiosos secou e não tem mais o que render? Coisa nenhuma. O filme 8 foi legal. Se a coisa desandou aqui, apenas foi por ideias e conduções ruins. É culpa sim de um roteirinho bem do fuleba. Trama perdida, pula pra lá, pula pra cá, sem qualquer nexo. Uma coisa é a gente não saber pra onde o filme tá indo, porque a narrativa preza pela surpresa. Outra é a gente se perder porque os passos do roteiro não fazem sentido. A trama também é cheia de firula, tiroteio e befes catapimba pelas ruas, mas na hora que ficam cara a cara os personagens, eles peidam na farofa e nada acontece, fica aquela conversinha mole. E no frigir dos ovos acaba que o desenvolvimento fica muito arbitrário, aleatório e com a relação causal muito comprometida. E os diálogos?
Vixe, é uma coletânea de falas fajutas que vou te contar. Nem aquelas frases de efeito cheias de lição de moral colam dessa vez. Olha, eu queria muito dizer que o roteiro é fraco, mas fraco é aquele roteiro que não tem grandes atrativos e erra por omissão. A palavra mais apropriada para descrever esse aqui é destrambelhado, porque ele erra ativamente. Sobra então ao filme, como eu falei, tentar conquistar o público através dos personagens e pela ação. E assim, pelos personagens funciona suavemente apenas porque a gente já se habituou com os mocinhos e alguns deles são carismáticos. Mas pra ser sincero, até as dinâmicas aqui são meio meh. Os conflitos são bobos, as interações são sem sal, definitivamente já tiveram melhores dias. E a ação, olha, dá pra admirar, mas é preciso se desligar de todo o resto pra conseguir usufruir. Pois o que liga uma sequência de ação a outra é frouxo e não empolga. E aí quando elas chegam, o nível de exagero, de leis da física inventadas e de despreocupação dos personagens são tamanhos que eu acho difícil de impactar o público de forma emocional. Acho apenas que dá pra desfrutar daquela forma mais distanciada, sabe? Pela aquela curiosidade de... E olha só o que eles fizeram dessa vez, hahaha, carro Tarzan, hahaha, o carro tá voando, hahaha, super imã. E é exatamente nessas patifarias que a equipe criativa exercitou toda a sua criatividade e gastou toda a sua inspiração. Tá aí, Velozes e Furiosos 9 parece ter sido um filme pensado a partir das ideias mirabolantes que rendessem sequências loucas e diferentes de ação. Depois de criado isso é que talvez tenham pensado em qualquer outra coisa para rechear o filme e ligar uma pataquada na outra. Pois é, porque os exageros sempre tiveram presentes na franquia. A diferença aqui é que há um inchaço nisso. E os exageros visuais parecem ter tomado toda a atenção dos realizadores. E lá vai minha reação enquanto eu assisti ao filme. Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Tchau!